E aí galera, beleza? Bem, vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui a gente tá novamente com o nosso querido portátil RG405M da Anbernic. Só que dessa vez a gente vai rodar, né, o nosso querido emulador de Nintendo Switch, sendo o nosso Skyline Edge na versão Edge 64, que chegou ontem, né, pra vocês, mas hoje aqui pra mim. E a gente já viu toda a glória desse pequeno dispositivo portátil rodando aqui jogos de Aether X2, ou seja, de PlayStation 2, de 3DS, de PSP, entre várias outras coisas. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse dispositivo, vai lá no meu vídeo passado que eu mostro todos os aspectos e o hardware completo dele. Mas dessa vez a gente vai botar à prova a Mali G52 dentro desse pequeno processador Unisoc T618. Junto aqui com seus 4 GB de RAM, a gente vai poder testar vários jogos do nosso querido Nintendo Switch pra gente poder ver se eles vão rodar ou não. E relaxa, mesmo você que não tem esse dispositivo ou quer comprar esse dispositivo ou quer comprar algum celular que tenha o mesmo processador ou até mesmo a mesma GPU, né? Porque essa GPU Mali G52 não tem apenas para esse processador Unisoc, tem aí também para vários MediaTek diferentes, para vários processadores Exynos, então a gente vai ter aí uma variada gama de dispositivos com essa mesma GPU, então se você tá aqui por causa disso, a gente vai ver como que eles rodam. Só que assim, na parte de processamento, tanto de CPU quanto de GPU, é até uma GPU bem potente. O único problema desse pequeno dispositivo é que ele foi pensado para retro games, então ele só vem com 4 GB de memória RAM para a gente poder testar. O que vai acabar acarretando em muitos, mas muitos dos jogos que a gente gostaria de tentar testar simplesmente não funcionando. E infelizmente eu tenho que já dizer para vocês que é claro que o nosso querido Naruto, tanto o Naruto Storm 4 quanto o Naruto Storm 3 não vão abrir nesse dispositivo, justamente por conta dessa questão da memória RAM. Além de diversos outros títulos, como por exemplo o Hades, o próprio Pokémon Let's Go Eevee, o nosso Shovel Knight Dig, que curiosamente usa bastante RAM, e até mesmo Rayman Legends e a maioria dos outros jogos em 3D que usam muita RAM. Então se você tiver um dispositivo com essa Mali G52 e apenas 4 GB de memória RAM, eu digo pra vocês que infelizmente vocês não vão conseguir rodar muita coisa. Mas se você tiver um dispositivo de pelo menos uns 6 a 8 GB de RAM, quem sabe você pode até começar a rodar várias coisas desse tipo aqui. Eu vou começar rodando o Celeste, que é um jogo bem leve e em 2D. Praticamente a maioria dos jogos vai ser em 2D que eu vou testar aqui. Como vocês podem ver, nesse iniciozinho do nosso Celeste, ele começa com um FPSzinho bem baixo, mas logo depois ele vai se estabilizando e vai ficando uma taxa muito suave pra gente poder jogar. Como essa malha aqui não tem nenhum suporte de drivers, a gente não vai estar testando com nenhum driver personalizado, só mesmo o poder bruto do driver padrão dessa Mali G52. E como vocês podem ver, aqui no nosso Celeste, a gente consegue sim uma boa taxa de FPS. Eu joguei toda aquela primeira parte do nosso jogo tranquilinho, numa boa. Eu só não vou lembrar agora os controles, porque já faz um tempinho que eu testei o Celeste, mas no geral, como vocês podem ver, a gente tá conseguindo se virar bem, né? E olha só, a gente consegue manter um desempenho totalmente estável aqui dos nossos 60 FPS, tranquilinhos pra gente poder emular esse jogo no nosso dispositivo. Então se você busca aí jogar um joguinho mais em 2D que não tem pra nenhuma outra plataforma a não ser o Switch, Celeste é uma boa opção pra você aí que tem um dispositivo desse. E sim, ele vai aguentar tranquilinho 60 FPS a maioria das fases do nosso Celeste sem nenhuma complicação de frame rate abaixo. Mas pera, a gente, antes de passar para os outros jogos, eu esqueci de um jogo muito importante, que é claro, é o nosso Cuphead. Então a gente vai testar aqui também para ver como que ele tá se saindo dentro desse celular. Não foi um teste muito bom, porque ele já crashou antes da gente iniciar. Então, infelizmente, não é um dos bons sinais para ele. Como eu disse, Storm 4 e Storm 3 Rayman Legends infelizmente não estão funcionando, Sonic Dimensions ainda não tem compatibilidade com o nosso Skyline, então o que sobra pra gente é testar o nosso querido Pokémon Let's Go Eevee. E curiosamente ele abriu, como vocês podem ver, é só a gente clicar aqui pra confirmar e aguardar o nosso jogo carregar. Ou não, porque parece que ele vai crashar também por falta de memória RAM, porque ele não saiu mais daquela tela. Próximo joguinho da nossa lista é o Portal, que também é um jogo em 3D que em teoria é pra ser bem leve. O Portal ele até abre, né, nessa telinha aqui ele tá passando aquela tela da Steam que geralmente a gente vê, mas depois que ele chega dessa tela ele simplesmente crasha, adivinha por quê? Também por falta de memória RAM. Então se você tem um dispositivo de 4 GB ou até mesmo em alguns casos de 6 GB tentando executar o Skyline, infelizmente você vai estar muito no limite e vários dos seus jogos não vão rodar
justamente por conta disso. Você pode até ter um processador bem potente, mas se você tem 4 ou então 6 GB de RAM, infelizmente vários dos seus jogos não vão funcionar. É o mesmo caso que acontece como, por exemplo, o Galaxy S20 FE, que tem um bom conjunto no processamento, que é um Snapdragon 865, porém os 6 GB de RAM unificados ali junto com a nossa interface da Samsung acabam piorando toda a questão de RAM, e com isso nossos jogos como o Naruto Storm 4 e o Storm 3 não funcionam. Como vocês podem ver, o nosso Rayman ele até consegue abrir, a gente consegue passar toda aquela cutscene inicialzinha do nosso jogo, porém até a gente chegar na nossa fase, ou então dependendo de qual parte da nossa fase a gente tá, o nosso jogo crasha, justamente por conta da nossa memória RAM. A gente consegue até carregar algumas fases, né, como vocês podem ver. Esse caso aqui é uma historinha lá que acontece do Rayman, porém logo em seguida o nosso jogo simplesmente crasha, e isso daqui acontecer no meio da nossa gameplay é bem chatinho. Mais um joguinho bem legal e da hora pra você executar nesse tipo de máquina, é claro, é o nosso querido Scott Pilgrim contra o Mundo, que dá pra você jogar aqui numa taxa de FPS tranquilinha de 60 FPS. No caso, eu não salvei o meu antigo jogo, infelizmente, porque eu já tinha passado de toda essa parte, mas o nosso jogo funciona aqui numa boa dentro desse dispositivo. É um jogo em 2D, mas pelo menos a gente consegue executar ele de uma forma bem legal no nosso dispositivo. Eu já começo levando um pau aqui nessa primeira luta, mas no geral a gente consegue sim uma performance tranquilinha para você executar em 60 FPS o seu Scott Pilgrim. E dá para você utilizar ainda os controles que tem dentro desse dispositivo, justamente para você poder fazer o que você quiser dentro do Scott Pilgrim, ok? Esse daqui é um dos bons exemplos que rodam aqui em GPUs Mali, então principalmente se você tem apenas 4 GB de memória RAM, você vai se sentir bem felizardo para jogar esse jogo. Porém, algumas vezes ele pode não executar direitinho e crashar, principalmente no início das fases, então é um problema sim, né, dele crashar, porém você ainda consegue passar aí das fases, dar o seu save. No caso aqui, o que eu vi foi quando a gente dá o start e ele crasha. Nesse caso aqui agora não crashou, como vocês podem ver, ele tá funcionando de boas, mas de vez em quando você aperta o start aqui pra pausar o seu jogo ou coisa do tipo, o nosso jogo crasha. Ou então apertando aqui o pause do seu jogo, né, como vocês puderam ver, apertando o pause aqui dentro do Skyline, o nosso jogo também crasha. Tudo isso devido à falta de memória RAM que vem dentro desse querido Anbernic RG405M. Como eu disse, o Shovel Knight e o nosso Sonic Dimensions ainda não estão funcionando no nosso Skyline. O Stardew Valley, ele funciona, e ele roda muito bem nesse dispositivo. O único problema do Stardew Valley, como muitos de vocês já descobriram, é que infelizmente ele não salva. Então até a gente ter uma solução de save state pra gente poder usar no Stardew Valley, infelizmente vocês vão ter que ficar aí com a versão da Play Store pra rodar nos seus dispositivos móveis. Porque mesmo que essa versão aqui tenha o suporte a controle, blá 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 blá, infelizmente se a gente deixar aqui o nosso jogo, ele não vai salvar, e isso daqui é muito ruim, principalmente pra um jogo desse nível que eu gosto bastante e roda muito bem dentro do emulador do Skyline, porém ainda o save ainda não é computado. Outro joguinho delicioso para você jogar nesse dispositivo é o nosso querido Super Meat Boy, que graças aqui ao seu grande visual 2D, a gente consegue executar ele tranquilinhos em nossos 60 FPS. Você nem precisa fazer muito esforço para ele rodar em 60 FPS. No caso, ele dá algumas dropadinhas, como agora, não sei se dá para vocês verem, mas ele tá rodando ali por volta dos nossos 40. Mas no geral, a gente ainda tem uma boa jogabilidade para você poder jogar o seu querido Super Meat Boy. Dependendo da fase, ele pode dar uma dropadinha aqui ou ali, mas no geral ainda você consegue uma performance tranquila de 40 a 60 FPS para você conseguir rodar. E é claro, é um jogo 2D bem levezinho, você não precisa fazer muita coisa aqui dentro dele, então você vai ter sim uma boa experiência para você jogar o seu Super Meat Boy. Eu só não sei o que fazer direito porque eu nunca joguei esse jogo, mas no geral a gente tem sim uma excelente experiência de Super Meat Boy para você jogar. O Hades, infelizmente, nessa versão da Edge 64 passou por muitas atrapalhadas, e ainda mais pela falta de memória RAM, o nosso jogo também não está executando. Então não dá pra gente ter parâmetro do Hades dentro desse dispositivo. Eu até tentei rodar, porém ele roda ali em seus 30 FPS, mas depois ele fica dropando toda hora, até que uma hora o nosso jogo crasha e não dá pra gente passar nem da primeira fase. Já um jogo que você vai ter uma performance praticamente de console, ou então mesmo de Switch,
é aqui o nosso querido Hollow Knight. E cara, eu fiquei muito, mas muito impressionado com a performance que ele tem para rodar o seu Hollow Knight. É claro que você pode ter uma performance melhor se você utilizar o port que eu já gravei aqui do Hollow Knight, que roda até em J5 Prime, mas aqui a performance dentro desse emulador do Switch me surpreendeu bastante, ok? Até porque a gente tá ali numa performance que beira os seus 59 a 58 FPS, com leve dropadas ali para os seus 55, 54 de vez em quando, mas no geral você tem sim uma excelente performance para você rodar o Hollow Knight dentro desse dispositivo. E cara, a sensação que tem é que esse jogo foi feito para executar dentro desse dispositivo, e você vai ter essa mesma sensação caso você queira jogar aí com o seu Anbernic RG 405M ou então em qualquer outro dispositivo com uma Mali G52. Mas cara, simplesmente a performance dentro desse dispositivo é maravilhosa e eu gostei demais do nível de desempenho que a gente vai ter, principalmente para jogar o nosso Hollow Knight dentro desse pequeno dispositivo. Fora também toda a excelente qualidade que a gente vai ter aqui do nosso Hollow Knight pra gente poder sair jogando ele a hora que a gente quiser, literalmente, porque isso daqui, ó, é do tamanho da palma da minha mão. E é claro que não poderia faltar ele, o nosso ouriço azul mais bem falado do mundo, que é claro é o nosso Sonic Mania, que roda em literalmente qualquer celular que você quiser. Esse daqui roda até em Redmi Note 8, Redmi Note 7, praticamente todo dispositivo que você colocar o seu Sonic Mania para rodar, ele vai executar. E como vocês podem ver, é uma performance muito boa na casa dos seus 60 FPS, até mesmo se a gente conseguir achar aquelas fases secretas, né, que são geralmente em 3D, ela consegue ter uma performance também muito boa, também na casa dos seus 60 FPS. Portanto, o Sonic Mania, você praticamente não vai ter nenhuma dificuldade de executar. Então a gente achou aqui uma fase em 3D, por exemplo, só pra gente mostrar como exemplo. Mas olha só, ele também roda aqui tranquilinho. Ah, eu já morri. Mas enfim, ele roda tranquilo também em 60 FPS dentro daquelas fases. Você não precisa se preocupar com praticamente nada dentro desse dispositivozinho. E mesmo com 4 GB de RAM, ele consegue manter esse jogo rodando por muitas horas. Enfim, galera, como vocês puderam... Isso daqui é uma das pequenas falhas que tem ao tentar trazer de conteúdo desse tipo para esse querido portátil. Porém, ele é muito bom em outras coisas que não demandam tanto da nossa memória RAM, como por exemplo o nosso Aether X2, como eu disse, o PS2 nesse dispositivo é excelente, cita 3DS, que dá para você rodar vários seus joguinhos de 3DS, também vamos ter aqui Dolphin Emulator para você rodar os seus jogos de Wii e de GameCube, PSP, Dreamcast, entre vários outros jogos diferenciados e diversos que você pode rodar dentro dessa pequena maquininha. E é claro que eu também fiz o teste no nosso emulador de PC, que tá vendo um vídeo logo em sequência. Mas esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis galera, valeu e falou, tchau, tchau.